Boa noite, turma da CV. Estamos começando mais uma live da CV. Tem muito tempo que a gente não faz uma live aqui. E agora nós estamos... Deixa eu passar o fone para funcionar aqui. Neste telefone, que eu estou com o computador ligado aqui também. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jonathan. Eleve entrou aí, boa noite. Esse Jonathan tá bruto, hein? Isso aí, John, de manhã e de noite. Vambora, vamos acelerar isso aí. Vamos criar um time que bate meta, um time de alto impacto. Um time que eu falo muito, né? Farda preta. Nós temos que ter as pessoas farda preta aí, né? Faca na caveira, pra gente conseguir entregar resultado. Instagram chamando o povo aí. Para a gente começar a nossa live, a força do trabalho. Rapidamente aqui, né, gente? A gente sem um time muito competente, sem pessoas competentes do nosso lado, a gente chega em lugar nenhum. Isso é muito importante a gente falar. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Mas não adianta ter pessoas certas em lugares errados, né? A gente precisa ter pessoas certas no lugar certo. Felipe entrou aí agora. Boa noite, Felipe. HS Visual, o outro Felipe, John deixou o Instagram chamando, vai mandando um aviãozinho para todo mundo aí que você conhece, que essa live vai ter um conteúdo bem enriquecedor aí para todo mundo. Turma, então eu vou começar com uma frase que eu sempre falo, né? Nunca contrate quem você não possa demitir, né? Família, amigos, indicação de pessoas próximas. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, né? Quem contratar. Então nunca contratar pessoas que você não possa demitir. Eu vejo em muita empresa que as pessoas contratam pessoas que elas não podem demitir, como parentes, né, familiares, amigos, indicação de pessoas próximas, filho de pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O Drau entrou aí, a turma está entrando, então a gente tem que preocupar bastante com isso. Luciano, boa noite. Então a gente tem que preocupar bastante com isso, né? Nunca contratar pessoas que você não possa demitir. Familiares, amigos, indicação de pessoas próximas, filhas de amigos e tudo. Isso é muito importante, porque senão acaba que a gente fica com aquela pessoa agarrada naquela empresa, na nossa empresa, e a gente não pode demitir por outros motivos. Então é muito importante a gente pensar nisso. Christian entrou aí agora, Luminosos. Então é isso aí, turma. Então uma coisa que eu queria começar com essa frase, que essa frase é muito importante. Então a gente começa por aí, né? Então quando a gente vai formar uma equipe, a primeira coisa que a gente pensa, montar uma empresa, montar um negócio, Ana entrou aí agora, em contratação, né? Então a gente precisa contratar pessoas para o negócio andar, para o negócio acontecer. Então quando a gente pensa em contratar pessoas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma pré-seleção, né? Uma pré-seleção dessa contratação. Então, eu vou criar uma pré-seleção. Como eu vou criar uma pré-seleção? Cara, você vai falar, eu preciso, por exemplo, de um impressor. Eu preciso contratar um impressor. Quais são os requisitos? Qual que é a pré-seleção que eu faço desse impressor? A pré-seleção eu sempre faço com um padrão ideal que a minha empresa procura, que a TLV procura, né? Qual que é o padrão ideal de funcionário que a TLV procura? A TLV procura, em primeiro lugar, um funcionário que acredite em Deus. Tiago, por que um funcionário que acredita em Deus? Cara, uma pessoa tem que ter uma crença, tem que acreditar em alguma coisa, né? Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma entrevista com um funcionário, ele passou dessa primeira entrevista que nós vamos falar aqui pelo telefone, e o cara chegou lá na TLV, eu vi que ele era um serralheiro, eu vi que ele era cheio de tatuagem esquisita no corpo. E eu virei para ele e falei assim, você acredita em Deus? Ele virou para mim e falou assim, não, eu acredito em Lúcifer. Isso me assustou muito, né? Isso me assustou muito. E a partir do momento que ele me falou isso, eu virei e falei assim, cara, eu não posso... eu acredito em Deus, contratar um cara para dentro da minha empresa que acredita no capeta. Então, assim, é uma pergunta básica. Você acredita em Deus? É um requisito, né?
É um padrão de funcionário ideal que eu quero para dentro do meu negócio. Você acredita em Deus? Acredito. 1 ponto para você. Você é casado? Sou. 2 pontos para você. Você tem filhos? Tenho. Outro ponto. Você tem experiência no mercado mais de 4 anos? Tem. Outro ponto. E você tem referência para me passar? Das últimas empresas que eu trabalho? Eu tenho. Então, outro ponto. Então, esses são os requisitos, né, que eu procuro para os meus funcionários. É o padrão ideal de funcionário da minha empresa hoje. Ah, Tiago, é bobagem, você não pode discriminar a pessoa por religião. Gente, vamos lá. Isso aqui não é uma democracia. Isso aqui é uma monarquia. Na minha empresa, quem manda sou eu. Então eu decido quem eu vou contratar e quem eu não vou contratar. E eu tenho um padrão de funcionário ideal. Qual que é o padrão de funcionário ideal da TLV hoje? É acreditar em Deus, casado, ter filhos, tem experiência de 4 anos no mercado e tem referência. Essa pessoa passou desse crivo aqui, essa pessoa ela pode passar para a pré-seleção. O que é a pré-seleção? De cada uma pessoa que eu vou contratar na TLV, o meu gerente de produção, por exemplo, que contrata o chão de fábrica, ele entrevista 5 pessoas. Então, de cada 5 pessoas eu tiro uma para fazer entrevista via telefone. E isso via currículo. Tá? Isso via currículo. Por exemplo, eu peguei lá 5 currículos. Eu li os 5 currículos. Cara, desses 5 currículos aqui, o que me atraiu mais foi esse. Tira um. Né? Então nós vamos fazer a pré-seleção desse cara. Tirei um. Eu vou fazer uma entrevista via telefone. Eu não, meu gerente. Liga, assim, assim, assado, que era uma pessoa assim, desse jeito, assim, beleza. Esse cara passou pela entrevista de telefone, ele vai para uma entrevista pessoalmente. Ele vai lá na empresa, vai conhecer a estrutura, vai conhecer a empresa, vai conhecer os princípios da empresa. Isso é muito importante, tá, gente? A pessoa só pode conhecer os princípios, os valores da sua empresa quando ele passa pelo padrão de funcionário ideal, quando ele passa para a pré-seleção dos 5 currículos para escolher um, ele passa da entrevista por telefone, lá no 3º nível da contratação, que é entrevista pessoalmente, esse cara vai conhecer dos seus princípios e valores. Né? A sua estrutura, os seus princípios e os seus valores. Para quê? Para você contratar um time, que eu falo, farda preta. Você contratar a missão dada, a missão cumprida. Gente que entrega resultado, gente que bate meta. Né? Então, primeira coisa que você tem que fazer, qual que é o padrão? Eu vou abrir uma empresa hoje, vou começar a contratar funcionário amanhã. Qual que é o padrão de funcionário ideal da sua empresa? Cria isso. Põe lá 5 pontos importantes. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você não é o mais importante para mim, Tiago. Eu não estou falando que eu sou o pai da razão, que eu estou falando que está certo. Não, estou longe disso. Eu estou falando que eu tenho 18 anos de mercado, dentro da minha empresa já passou mais de 1000 funcionários e hoje eu tenho, com esse tanto de experiência de mão de obra que eu tive, hoje eu tenho um padrão ideal de funcionário. Né? Em todos esses anos empreendendo, contratando, demitindo, eu aprendi que o quê? Um cara que acredita em Deus, um cara que é casado, um cara que tem família, que tem filhos, um cara que tem experiência no mínimo de 4 anos no mercado, e um cara que me dá referência dele, esse cara é um cara que pode ser meu funcionário. Né? O Felipe está falando aí, ó, seguir um padrão que dá certo. E é isso aí, é o padrão meu, é o padrão da TLV. Então esse é o padrão. Eu acho que o Felipe aí tá... Felipe, você já foi funcionário da TLV? Tô vendo sua foto aqui, parece que já foi funcionário da TLV. Foi impressor lá, não foi não? Não tô confundindo aqui. Mas vamos tocar o pau aqui. Então esse é o padrão ideal de funcionário da TLV, tá? Depois que você descobriu ali o padrão ideal de funcionário da TLV e ele passou por essa pré-seleção de currículo, ele passou por essa entrevista via telefone, ele passou por essa entrevista pessoalmente com o meu gerente e ele tem indicação, é isso aí, ó, evitar de cabeça, isso aí, show. Então entrevista, e passou pela entrevista com o meu gerente pessoalmente, ele vai lá para a contratação, e aí eu contratei esse funcionário. Esse funcionário vai dar certo, a chance dele dar certo é grande? Nos nossos estudos e nos nossos números dentro da TLV,
se seguir esse padrão aqui que eu falei de funcionário ideal, ele tem grande chance de dar certo. Ok? Ok. Então fiz isso aqui para contratar. Depois que eu contratei, falei, quando eu fui entrevistar pessoalmente, falei de princípios e valores, falei como é que funciona, que eu quero farda preta, beleza. Conversei disso aí, né? Então quando você vai contratar, eu tô com um slide aqui na minha frente, que eu fiz um slide, geralmente a gente faz uma masterclass pelo Zoom, hoje a gente está fazendo aqui via Instagram, que fica gravado, é bem legal. Então eu vou, de vez em quando eu vou estar olhando para a tela aqui, mas eu estou olhando para a tela porque eu fiz um desenho aqui para a gente ir conversando e não perder o rumo da live. Então assim, quando você vai contratar, né, você tem que ter um organograma. O que é um organograma? Você tem que entender ali o que está no estratégico, o que está ali no tático e o que está ali no operacional. Isso é muito importante, né? Quem está no estratégico são os donos, os sócios, as pessoas que comandam o negócio, né? As pessoas que estão ali, que são sócios da empresa e donos da empresa. Então você está ali na estratégia, né? Você tem o tático. O que é o tático? É o gerente administrativo, o gerente de produção, o gerente de marketing, o gerente de projetos. Essa é a parte tática da empresa, né? Aonde que você como CEO vai passar toda a parte de gestão para essas pessoas, de metas, essas pessoas do tático vai pegar e vai passar para a operação. Tem que fazer assim, nós vamos tocar assim, vai tocar assado, vai seguir desse jeito, vai seguir dessa forma. Então você tem que entender isso. Você tem que estar com um organograma muito bem montado. Então, quem são as pessoas que estão no estratégico? São os sócios, os donos da empresa. Quem está no tático? O tático são os gerentes, né? Geralmente de cada setor ali do seu negócio. Se você hoje não tem cada setor definido de gerente, cara, você tem que ter no mínimo um gerente de produção, para você de fato sair do operacional. A gente fala muito isso, né? As pessoas hoje não saem do operacional, eles não conseguem sair do operacional, por quê? Porque não tem um gerente, não tem uma pessoa que vai tocar o operacional da empresa. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui que tá calor. Então não tem uma pessoa para tocar o operacional da empresa. Então isso é ruim, não é uma coisa boa, né? Então isso é muito ruim. Então você tem que entender que é o seguinte, você tem que estar na parte de estratégico. No máximo você tem que estar no tático. No máximo. Se você está na operação, meu amigo, seu negócio não vai crescer. Seu negócio não vai crescer. Você vai ficar ano após ano patinando e não vai chegar onde você quer. Não vai atingir suas metas. Por quê? Porque você está na operação, né? Você está ali fazendo um serviço que você podia estar pagando hora para fazer para você e você está lá fazendo. Então, fez um organograma. Depois do organograma desenhado, você vai entender aonde que você vai colocar cada pessoa para jogar em qual posição. É igual um time, né? Você tem um goleiro, você tem a zaga, você tem lateral, você tem meio de campo, você tem ataque, né? Um organograma de uma empresa é mais ou menos a mesma coisa. Você precisa saber onde que você vai colocar cada um. E é importantíssimo você colocar as pessoas certas nos lugares certos. Muitas vezes você tem uma pessoa muito boa na sua empresa, em determinado área, em determinado segmento, né, ali dentro da sua corporação, e infelizmente o que você faz? Você coloca essa pessoa em lugar errado. Você coloca essa pessoa em um lugar diferente. E acaba que dá um problema muito grande, né? Então você tem que ter isso em mente. Persona. Você tem que pensar em persona. Como escolher a pessoa certa para o lugar certo, né? Então o que a gente acabou de falar. Você precisa entender de onde essa pessoa veio, né? Entender se essa pessoa que você está colocando naquela posição, naquele lugar, ela já fez o que ela está sendo contratada para fazer, porque muitas vezes, de novo, você tem um cara muito bom como instalador e você quer pegar esse cara e colocar ele como gerente de instalação ou supervisor de instalação, mas esse cara ele não sabe como lidar com as pessoas. Esse cara ele não sabe lidar com o funcionário, esse cara ele não sabe lidar com o cliente. Como é que você vai colocar esse cara para tocar essa parte de operação, sendo que ele tem todas essas responsabilidades e deveres, mas ele não é uma pessoa preparada para isso? Então muitas vezes a gente peca nas empresas isso, colocando as pessoas nos lugares errados, né? Então é importante a gente pensar, a gente entender isso. Cara, eu vou colocar esse cara para gerenciar a minha parte de logística, por exemplo. Não, ele é um instalador muito bom, ele entende de instalação, ele entende de equipamento, ele entende de elétrica, ele entende disso tudo.
Cara, mas esse cara, ele entende de lidar com gente? Ele entende de lidar com problemas? Ele entende de lidar com o cliente, com a forma que ele vai conversar, a forma que ele tem que passar uma informação, a forma que ele tem que negociar um problema, né? Como é que ele vai negociar isso? De que forma que ele vai apresentar isso para o cliente? Ele já vai trazer um problema com a solução? Então isso é muito importante. Então a gente tem que entender isso. Eu vejo muitas vezes nas empresas, as pessoas pegam, por exemplo, tá? Eu tenho esse instalador muito bom, eu vou colocar ele para ser gerente aqui da minha instalação. O cara perde o gerente de instalação que ele colocou novo, ele perde o instalador muito bom. Porque aquele cara ele não está pronto para estar naquele lugar. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante é como você vai procurar esses colaboradores, né? Eu preciso procurar. Como que eu vou realizar uma busca? Aonde que eu vou até essas pessoas? Aonde eu vou encontrar essas pessoas? Como é que a gente faz hoje na TV? Divulgação em redes sociais, né? Mural de escola técnica, faculdade, universidade. Vou dar um exemplo. Preciso de um engenheiro de produção. Eu vou lá numa escola de engenharia de produção e vou colocar no quadro de engenharia de produção. Gente, eu estou precisando de engenheiro de produção desse nível, dessa forma, desse jeito. E ali você vai conseguir profissionais ou que já estão formando, ou profissionais que estão começando, quer fazer um estágio, entendeu? Pessoas que podem estar na sua empresa, né? Isso é muito importante. Aonde que eu vou buscar? E hoje existe várias empresas de headhunter que buscam essas pessoas, né? E quando você vai para a caçada, você tem que entender uma coisa muito importante, né? O que é uma coisa muito importante? Os bons estão geralmente empregados. O que é isso, Tiago? As pessoas boas de trabalho, boas de serviço, geralmente 99% ou eles estão empregados, eles são empregados, já estão contratados de alguma empresa, ou eles estão empreendendo, ou eles estão fazendo serviço por conta, então estão terceirizando e tudo, né? Então isso é muito importante, o que eu falo muito lá na TV. Quando aparece um currículo de um colaborador lá, esse cara é um adesivador muito bom, está desempregado. Eu falo na hora, se ele fosse muito bom, ele não estaria desempregado. O cara que é muito bom, ele sai de uma empresa na segunda, na terça, ele está empregado. O Draw falou aí, pessoas certas no lugar certo. Exatamente isso. Muitas vezes, a gente coloca pessoas boas em lugares errados dentro da empresa. Então a gente sempre pensar nisso. Quando a gente vai fazer uma busca, os bons estão geralmente empregados, né? 99% deles, né? Outros bons colaboradores que não estão empregados estão trabalhando por conta própria, né? Eles estão fazendo um trabalho por conta própria. Então isso é muito importante a gente entender. Processo seletivo, que a gente já falou. Importante a gente criar esse padrão de funcionário ideal da sua empresa. Importante você fazer um fluxo de contratação, né? Com ali 6, 5 passos para você conseguir, quando for contratar, seguir isso. A gente sabe, Tiago, mas se eu colocar tudo isso, se eu colocar ali o padrão de funcionário que eu quero, se eu colocar uma pré-seleção de quem que eu vou contratar, igual você falou, eu pego 5 currículos e escolho um, mas eu não estou conseguindo nem 5 currículos. Gente, uma coisa muito importante a gente pensar aqui, analisar e ter um mindset de crescimento, né? Você tem que contratar pessoas igual a você ou melhores que você, para o seu negócio crescer. E outra coisa, hoje eu falei isso o Romenico falou isso no Café com CV. Muita gente tem um mindset fixo e não quer pagar bem as pessoas. Os bons profissionais e as pessoas boas de trabalho, elas estão empregadas e elas recebem bem para estar ali. Pensa você aí agora na sua empresa aí agora. Quem são os seus funcionários que você não deixa ele sair de jeito nenhum da sua empresa? A não ser que ele fuja de alguns princípios e valores da empresa, né? Esse cara ele quebrou uma barreira de princípio minha aqui, quebrou uma barreira de valor minha que eu não aceito. Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, dentro da minha empresa, teve uma espécie de combinado
ou rebelião dentro da empresa, que simplesmente alguns funcionários não foram trabalhar numa segunda-feira. Entendeu? E questionaram com o meu gerente algumas coisas. Eu virei para o meu gerente e falei assim: Fernando, vamos fazer o seguinte, essas pessoas estão infelizes aqui dentro da empresa, vamos imprimir o aviso delas, vamos sentar elas numa mesa e falar assim: você está feliz? Sim ou não? E as pessoas viraram e a gente fez isso, colocou as pessoas na mesa e falou: você está feliz aqui dentro? Sim ou não? Ah, eu não estou feliz. O que falou que não estou feliz, a gente falou assim: tá aqui suas contas, a gente não quer ninguém feliz aqui dentro, assina seu aviso, segue sua vida, tamo junto. Alguns viraram: não, eu sou feliz aqui, se eu colocar na balança, eu tenho muito mais pró do que contra, mas tem algumas coisas que eu quero mudar. Então o cara abriu um diálogo, abriu uma forma da gente dar um feedback para ele, de sentar com ele e falar: olha aqui para você ver, isso aqui é legal que você faz, isso aqui não é legal que você faz, isso aqui a gente precisa mudar, isso aqui é bem legal, parabéns, quero que você melhore nisso, agora desse jeito aqui não tem como. Então você passar o feedback, o one-on-one que a gente fala, 1 a 1 com as pessoas. Muitas das vezes o funcionário, em um caso lá, por exemplo, que a gente ia mandar o funcionário embora, estava com o aviso dele já impresso, ele falou: não, eu acho que eu gosto de trabalhar aqui, eu tenho prazer de sair da minha casa e vir trabalhar aqui, mas eu não concordo com isso, com isso, com isso. Podemos conversar? Podemos. A gente abriu uma conversa a respeito do que ele não gostava, algumas coisas a gente concordou com ele, outras a gente não concordou. E no final falou: tá bom para você assim? Tá bom para mim assim. Seguiu o jogo. Tocou a vida. Entendeu? Então isso é muito importante, a gente ter essas conversas, esses feedbacks one-on-one, que o gerente de fábrica tem que ter com o funcionário, né, de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses, é o que o Daniel falou ali, olho com olho, né, resposta verdadeira. Você quer que alguém na sua empresa trabalhe infeliz? Um cara infeliz, ele não vai produzir, ele não vai te entregar qualidade, ele não vai te entregar velocidade, ele não vai te entregar empenho, né? Ele não vai te entregar comprometimento, porque ele está insatisfeito aonde ele está. Um cara satisfeito, ele vai te entregar tudo. Por quê? Porque tudo que foi combinado com ele, tudo que foi falado com ele, a empresa cumpre. O mínimo que a gente espera como empresário é o quê? Que ele cumpre a parte dele, né? A parte dele. E muitas vezes eu vejo, depois de ter mentorado muitas empresas no Brasil inteiro de comunicação visual, eu vejo que em algumas empresas existe um regime de democracia de como tocar o negócio. Gente, uma empresa não é um país, não é uma cidade, não é um arraial, não é um estado, não é democracia. Uma empresa é monarquia, né? Você tem que ter a cultura de monarquia dentro dessa empresa. Por quê? No final das contas, gente, no final do mês ali, me desculpe o português muito claro, mas o que está na reta é o seu dono da empresa. Ninguém vai pagar boleto para você, na hora que um funcionário te levar na justiça, ninguém vai lá na justiça conversar com o juiz para você. Na hora que der um acidente, ninguém vai responsabilizar para você. Então, o que está na reta é o nosso. Então tem que existir sim os nossos princípios, tem que existir sim os nossos valores, tem que existir sim uma monarquia de gerencial, uma cultura monarca de como tocar o negócio, porque senão o que vai acontecer? O negócio vira bagunça. E é o que eu vejo em todas as empresas. Uma vez eu estava entrevistando uma mentorada, que podia ser uma mentorada, não chegou a ser, e ela virou para mim e falou assim: mas a minha empresa, ela tem um funcionário lá que eu não posso mandar ele embora de jeito nenhum. Se eu mandar ele embora, minha empresa fecha, minha empresa acaba. Eu virei e falei assim: isso é o tipo de pessoa de mindset fixo. É o tipo de pessoa que vai entrar para a mentoria, ela vai ouvir 1, 2, 3 módulos, ela não vai conseguir implementar nada e vai falar que a mentoria é ruim, que a mentoria não ajudou ela, que a mentoria não fez ela. Por quê? Essa pessoa ela é incapaz
de mandar prender e mandar soltar alguém da empresa dela, né? Ao ponto de um funcionário ser mais importante que o negócio dela como um todo, sendo que o dela está na reta no dia 1º do mês e no dia último do mês, último dia do mês. A responsabilidade total é dela, né? E mesmo assim, ela acha que tem algumas pessoas que se sair da empresa, a empresa acaba, né? Então, assim, isso é uma pessoa de mindset fixo. Então, eu nem quero uma pessoa assim na mentoria. Ah, Thiago, mas você faz uma seleção de quando você vai escolher um mentorado? Lógico que eu faço uma seleção. Eu quero pessoas ali que vão me trazer resultado. Nós começamos o Café com CVI agora esse ano, com todos os mentorados da Mentory Pro. E todos eles, se você pegar todas as nossas lives aí para trás, você vai ver nosso Café com CVI, todos eles têm resultado muito bom. Por quê? São pessoas que executaram. Foram pessoas que tiveram um padrão de mentorado ideal para mim aceitar essa pessoa na mentoria. Eu preciso entender quais são os princípios e o valor dessa pessoa, né? Eu preciso entender a forma que essa pessoa vai pegar essa mentoria que eu dou e vai executar o que eu falo, porque senão não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum eu botar uma pessoa que não vai executar o que eu falo na mentoria. Então eu preciso disso. Então a gente falou de como contratar, né? Padrão de funcionário ideal, contratação, quais são os níveis que você faz. A gente tem que ter um regime de monarquia, não de democracia dentro das empresas. Outra coisa muito importante são os fardas pretas. O que são os fardas pretas? Lá no BOP não tem a polícia militar, não tem a polícia civil, não tem a polícia federal e não tem o BOP. O que é o BOP? Quando a favela entra em crise, a confusão está dominada, né? Quem que sobe a favela, né? É o BOP, é o farda preta. Então eu falo que a gente tem que ter fardas pretas dentro das empresas, né? Quando você pega umas pessoas ali que eu falo, quando você pega o organograma, você tem ali estratégicos, são os donos, você tem ali o tático, os seus táticos tem que ser os fardas pretas, tem que ser os facas na caveira. São as pessoas que pensam da seguinte forma: missão dada é missão cumprida, né? São pessoas que não vão vir com conversinha para você, são pessoas que não abandonam o trabalho no meio do caminho, são pessoas que enfrentam o que tem que enfrentar, são pessoas que têm uma remuneração variável, por isso elas pensam desse jeito, são pessoas que pela cultura delas, pelo apego delas, pelos princípios, pelos valores, elas têm mais oportunidade dentro da empresa. Esses são os fardas pretas. Então eu tenho no meu tático farda preta. Quem que eu acho que são meus fardas pretas? São meus comerciais, as pessoas que atendem meus clientes, que vendem para mim. Então elas estão sempre focadas em entregar. É minha turma de projeto, que está no meu escritório sentado do meu lado. É o meu gerente. Quando eu viro para ele e falo assim, cara, nós temos que ir lá pro... Semana passada um cliente, vou dar um exemplo. Semana passada um cliente ligou e falou assim para mim, Thiago, eu tô com um serviço lá no Paraná para fazer, do lado de Curitiba, e eu preciso acelerar esse trabalho, eu preciso entregar esse trabalho lá em Curitiba em 7 dias. Tem que estar lá em 7 dias. Eu confio nos meus farda preta. Eu confio no meu BOP. Eu confio nas pessoas que estão comigo, que são faca na caveira. Eu virei e falei assim, o atendimento. Fulano, você vai? Vou. Ciclano, você vai? Vou. Gerente, tem como produzir? Nós damos um jeito. Liguei para meu cliente, tudo bem, segunda-feira nós estamos lá. A turma ficou sexta-feira trabalhando até tarde, a turma ficou sábado trabalhando, a turma pegou estrada sábado de tarde, chegou lá domingo e segunda-feira estava todo mundo lá executando o trabalho. Entendeu? Então o que acontece? A gente precisa ter esses farda preta. Se a gente não tiver farda preta com a gente, se a gente não tiver faca na caveira com a gente não entrega as coisas. E você tem que entender o seguinte, você tem que ser o Capitão Nascimento do farda preta, né? Você tem que ser o chefe desses farda preta. Então, se ninguém fizer, você tem que fazer. Uma vez eu estava com um outro gerente pela na TV, eu falei, cara, apareceu uma demanda aqui agora, era uma sexta-feira, 4h30 da tarde, a empresa fechava 5 horas, eu falei, eu tenho que entregar para esse cliente.
esse cliente é um cliente muito importante para a minha empresa, esse cliente é um cliente top, eu preciso entregar isso para esse cliente, eu não posso falhar com ele porque ele nunca falhou comigo, então não posso falhar com ele. Eu virei para o meu gerente e falei assim, eu preciso fazer isso e isso, eu não estava na empresa, eu estava fora, eu preciso fazer isso e isso. Meu gerente foi, passou o recado morno para todo mundo não entendeu a responsabilidade desse recado, a importância que tinha, todo mundo foi embora. Eu cheguei, a empresa fecha às 5 horas da tarde, eu cheguei na empresa às 5h40, a empresa estava fechada, com o portão fechado. Eu virei e falei assim, gente, será que eu falei grego com esse cara? Será que esse cara está de palhaçada comigo? Será que esse cara não passou o recado da forma que ele tem passado? Tem alguma coisa errada. Eu liguei para ele e falei assim, fulano, deixa eu te falar um negócio. Você entendeu o que eu falei com você? Ele falou, eu entendi, Thiago. Só que eu tô com um problema assim, eu não posso resolver. Eu falei, cara, beleza, se você não pode resolver, alguém tem que resolver. Quem que vai resolver? Ele, eu falei com fulano, fulano podia, eu falei com ciclano, ciclano podia, eu falei com Beltrano, Beltrano podia. Eu falei, é? Então tá bom. O que eu vi nesse mesmo momento, na mesma hora? Esse cara, ele não tem comando nenhum. O comando dele é 0. 0, 0, 0. Ele não tem time, né? Ele não tem um time ali farda preta, um time do BOP. O que eu fiz? Eu passei a mão no telefone, liguei para o impressor, liguei para um cara do acabamento, que eu tinha que entregar um material para um evento, liguei para outro cara, eu falei assim, gente, eu preciso de vocês, é muito importante, eu não posso deixar de entregar, eu vou estar aqui com vocês e eu preciso que vocês venham aqui me ajudar. Passou 1h30, chegou todo mundo lá numa sexta-feira, 7 horas da noite. Chegou todo mundo, ficamos fazendo um trabalho lá até, não lembro a hora, até 10 horas da noite. Acabou o trabalho, eu peguei, botei dentro do caminhão, o meu cliente tinha que instalar, botei dentro do caminhão e levei lá para o cliente. Eu carreguei o caminhão junto com eles, eu montei no caminhão, dirigi o caminhão e cheguei no cliente e entreguei para ele. Por que eu fiz isso? Missão dada é missão cumprida. E estava no meu alcance entregar aquilo. Por que estava no meu alcance entregar aquilo? Eu tinha caminhão para levar, eu tinha diesel no caminhão, eu tinha máquina, eu tinha matéria-prima, eu tinha tudo. Eu só não tinha um time forte para executar esse trabalho, porque o meu gerente era fraco. O meu gerente era fraco. Entreguei o trabalho, tirei um monte de foto do trabalho entregue, das pessoas produzindo na sexta-feira, eu dirigindo o caminhão, eu entregando o meu trabalho, mandei para ele no telefone dele e falei assim, você não é capaz de fazer, mas eu sou. Você não foi capaz de resolver, mas eu resolvi. Missão dada é missão cumprida. Segunda-feira ele chegou na empresa, eu botei ele de aviso. Nossa, mas você mandou o cara embora, como é que você resolveu? Meu amigo, aí até lá fui tocando, procurei outro gerente, vou fazendo. Por que eu vou fazendo? Gente, vamos lá. De novo, você é o dono da sua empresa. Você é o Capitão Nascimento do seu negócio. Você tem que mandar prender e tem que mandar soltar. E aí um cliente te pede, você tem tudo na sua mão. Você tem um caminhão, você tem matéria-prima, você tem um diesel no caminhão, você tem tinta na sua máquina, você tem uma empresa que está acabamento, você tem um galpão, você tem energia no galpão, você tem tudo. Você não vai entregar por causa de pessoas? Você não pode aceitar isso. A partir do dia que você aceitou isso, você aceitou o fracasso na sua vida, você aceitou o fracasso da sua empresa. Você não tem capacidade de tocar um negócio. Você não tem força. Você não tem resiliência de tocar um negócio. Pronto, acabou. Thiago, mas cara, eu não quero ouvir história, eu quero resolver problema, gente. Eu não quero ouvir história. Se você parar para ouvir história de todo mundo, nós vamos chorar aqui. Se eu abrir aqui, conta a sua história, fulano, nós vamos, todo mundo no final aqui tá chorando pela história do outro. Mas eu quero construir a minha história. Eu construo a minha história. Entendeu? E a minha história, eu dependo de mim, depende de pessoas boas ao meu redor para me conseguir. O Jonathan, nosso mentorado, falou aí, podia ter mandado job para nós. É isso aí, Jonathan, entendeu? Então a gente precisa disso. A gente precisa botar para fazer. E aí depois que você contratou, tá com a pessoa ali, as pessoas estão nos princípios, nas culturas e tudo, o que você tem que fazer? Você tem que treinar aquelas pessoas, né? Quem falou aí,
parece que aqui na empresa os colaboradores trabalham 24 horas seguidas se for com um líder top. É isso aí, funciona desse jeito. Noronha está falando, já passei por isso algumas vezes. Tive que pegar as rédeas da situação e resolver o problema. Mas é o que eu falo, gente, no final das contas, falando português bem claro, o que está na reta é o nosso, né? Se não entregar, se o totem cair, se o caminhão bater, se o cara não fazer, a nossa conversa é empresa-cliente, né? O nosso que está na reta. Então a gente precisa brigar por tudo, a gente precisa ter esse cuidado e brigar por tudo isso, tá? Então depois que você fez isso tudo, você tem que treinar o cara, né? Como você treina o cara? Antes a gente pegava muito pronto, hoje não tem muito pronto. Então você tem que pegar um cara um pouco cru e treinar o cara para isso. Por isso que eu acho que quando a gente tem um padrão de funcionário, você pega lá, quarta, quinta coisa, são as coisas que a gente para pensar que a gente pensaria antigamente eram as primeiras. As coisas inverteram um pouco. Com o tempo, as coisas inverteram. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente fala como treinar, né? Hoje tem muita coisa, tem muitos cursos online, hoje tem muito desenvolvimento de POP, procedimento operacional padrão, hoje tem muito remuneração variável, é uma coisa que segura bastante, que ajuda o funcionário, né? Remunerar quem treina dentro da sua empresa. Por exemplo, eu tenho uns padrinhos dentro da minha empresa. Por exemplo, eu contratei um serralheiro novo, um menino que é novo. Eu pego o meu melhor serralheiro e falo assim, você é padrão, você é padrinho desse cara, né? Então se você estiver ajudando ele no final do mês, no final do trimestre, no final de um ano e tudo, e esse cara estiver bom, eu vou te remunerar para isso. É importante você dar uma gratificação, né? Elaborar cronogramas de treinamento, criar agenda, universidade corporativa, né? Ensinar aquelas pessoas a fazer do jeito, da forma que você... do jeito que você quer que faça, né? Avaliação de treinamento, colaborador assinar ali, você fazer uma avaliação dele. Chegou um projeto ali que você acha que aquele colaborador tem como executar ele, você pega e passa para ele, amigo, executa isso aqui para mim. Quero ver como é que está a sua mão de obra, né? Qual o nível de entrega que você me entrega. Executa isso aqui para mim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que treinar as pessoas hoje da forma que a gente quer que trabalhe. As pessoas vêm muito viciadas de outras empresas e é importante a gente ter esse cuidado de treinar. Então, hoje tem vários cursos online. Hoje tem, por exemplo, eu estou mandando os funcionários meus de serralheria e de ECM para São Paulo para fazer o curso lá do Nilson, lá da Mob, a empresa nova deles lá junto com a Projetual, para treinar essas pessoas. Para quê? Para elas virem com uma técnica nova, uma solução nova, uma forma nova de fazer, para que isso eu consiga... ter agilidade no trabalho, velocidade. E muita gente pensa assim, não, eu estou treinando o cara. Não, você está treinando o cara, mas o cara ele trabalha para quem? O cara ele trabalha para mim. Eu estou treinando o cara, mas o cara trabalha para mim, então eu estou treinando para mim, né? Se você não conseguir reter aquele cara, o problema é seu. Você tem que tentar reter ele. Mas você está treinando para a sua empresa, você não está treinando para ele. Isso é muito importante a gente pensar assim. Então o treinamento é muito importante. E aí depois que você falou que você treinou, que a gente fez tudo isso, a gente tem a parte aí de retenção. Você tem que reter esse cara. Como reter uma mão de obra boa dentro da sua empresa? De novo, a live chama a força do trabalho. Então se você não tiver um trabalho muito bem pensado aí na sua empresa, você não vai conseguir entregar as coisas, né? Então a live, o nome dele é a força do trabalho. Sem o trabalho você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Né? Como ter uma mão de obra boa, como reter essa mão de obra, né? Como é que você vai reter? Primeira coisa, criando meritocracia na sua empresa, né? O que é meritocracia? Gente, a pessoa é valorizada pelo mérito dela. Como que é o mérito dela? Você passa uma missão e se essa pessoa entregar essa missão, ela teve o mérito de entregar aquilo. Não importa quanto tempo de casa que ela tem, não importa se ela é mais velha, se ela é mais novo, não importa se é mulher, não importa se é homem, não importa nada, se é branco, se é preto, não importa. Importa a entrega, importa o comprometimento dessa pessoa, né? E aí você tem vários setores, você tem acabamento, você tem... Então é aquilo ali. Então a meritocracia é muito importante.
As melhores pessoas têm que ser tratadas de forma diferente, baseado pelo mérito que ela conquista. Simplesmente assim. Vou te dar um exemplo. Tem um cara que é um serralheiro, que está lá na empresa, tem 5 anos. Isso não é um fato verídico, não. Tá dando exemplo. 5 anos. E eu passei esse cara para fazer um TOTA. Ele demorou 5 dias para fazer esse TOTA. Tem um cara que entrou novo, que está lá 6 meses, e esse cara fez o mesmo TOTA em 3 dias. Quem que tem mérito nisso? É o cara que tem 5 anos ou o cara que tem 6 meses que entregou mais rápido e com a mesma qualidade? Cara, é o cara que tem 6 meses. Não importa se o outro tem tantos anos. Muitas vezes a gente fica assim, o cara tem 10 anos de casa, o cara tem não sei o quê, o cara tem isso, tem aquilo. Cara, isso para mim não importa. Não importa a raça, não importa tempo de casa, não importa sexo, importa resultado, importa entrega. Esse cara está entregando mais rápido, com mais qualidade, com mais acabamento, com mais velocidade, com mais economia. É esse cara que eu quero aqui dentro. Esse cara que eu vou dar mérito para ele. Então a gente tem que ficar muito ciente com isso. Então, plano de cargos e salários, isso é muito importante, isso retém funcionário. Passar para o funcionário, para o colaborador, a jornada que ele pode alcançar dentro da sua empresa. Então, meu amigo, hoje você entrou aqui, a sua linha do tempo é essa, você pode chegar até aqui. Você entrou ganhando tanto, você pode sair ganhando tanto. O que você vai ganhar é infinito aqui dentro. Depende muito do que você vai me entregar. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Todo mundo que está aqui assistindo essa live. Tem 20 pessoas aqui agora assistindo. 18 pessoas. Se você arrumar um serralheiro, um montador de ACM bom, que não te dá retrabalho, prejuízo, um cara que vai trabalhar todos os dias no horário certo, um cara que não causa discórdia dentro da empresa, um cara que todo trabalho que ele pega, ele executa com sabedoria, com maestria e o cliente gosta. Você pagaria para esse cara 10 mil por mês? Eu pagaria. Eu pagaria. Quem está na live escutando aí, me fala aí, você pagaria 10 mil por mês para um funcionário que não falta, que te entrega no prazo, te entrega com qualidade, que joga o time da empresa, veste a camisa da empresa, quando alguém fala mal, ele fala bem? Você pagaria 10 mil para um cara desse? Eu pagaria. Eu tenho serviço para isso, eu pagaria. Por quê? Porque eu sei que 10 mil reais para um cara que tem todas essas qualidades é barato. Você não tem que pensar quanto que está saindo do seu negócio. Você tem que pensar quanto que está entrando primeiro. Entra 100, sai 10. Tá bom demais. Entra 11 e sai 10, tá ruim. O Hélio aqui, ó, depende muito do porte da empresa. Aqui, infelizmente, ainda não conseguimos. Mas pagaria mais que o mercado paga. Exatamente. Se você tem um cara que te entrega, você vai fazer. Você vai querer fazer. Por quê? Porque o cara te entrega. Eu estou falando da minha realidade. Né? Tem vários tipos de empresa aqui dentro. Então, se você tem um adesivador aí, que você vende muito adesivo de carro, você vende por mês 60, 80, 100 mil de carro adesivado. Se você tem um cara que é um adesivador muito bom e que não dá dor de cabeça nenhuma, você vai pagar para esse cara 4 mil, 5 mil. Você vai pagar para esse cara uma comissão de cada carro que ele fizer. Por quê? Você quer reter esse cara. Você quer fazer retenção para ele. Por quê? Porque ele te entrega resultado. E ele não te dá dor de cabeça. Gente, no final das contas, o que a gente quer? A gente quer que ninguém traz problema pra gente. Entendeu? Porque o nosso problema é o problema com o nosso cliente. A gente não quer problema. A gente, dono de empresa, a gente não quer problema. A gente quer que as pessoas que a gente paga resolvam os problemas pra gente. E que não traz prejuízo pra gente. No final do dia é isso. Entendeu? Sim, não tendo dor de cabeça, compensa demais. Aí, ó. Felipe falou, e é exatamente isso. Se você não tem dor de cabeça, compensa muito. No final das contas, a gente não quer problema. Se você cobrar direito, que você tem que saber fazer conta e cobrar direito, né? Se você entrega um material de qualidade, que o seu fornecedor te dá garantia daquele material. Por exemplo, eu sou muito sincero com meus fornecedores. Isso aqui presta, isso aqui não presta.
preço de um é esse, o preço de outro é esse. Se você quiser fazer com um, com o outro, nesse aqui eu te dou garantia, nesse aqui eu não te dou. Se você quer fazer, toca o pau. Entendeu? Toca o pau. Você tem que ser muito sincero. Muito sincero. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter esse alinhamento. Né? Porque senão você não consegue montar um negócio que vai crescer. Gente, no final das contas, a gente que é dono de empresa, a gente quer menos problema e mais lucro. Quem que são as pessoas que vão trazer menos problemas e mais lucro? São as pessoas mais capacitadas. Ponto. Ponto. Não tem conversa. São as pessoas mais capacitadas. Ponto. Verdade. Retrabalho e refação do cliente, a empresa vai morrendo aos poucos. E é isso aí. Você teve um retrabalho, não é só, você não pode pensar só na matéria-prima que você gastou. E o tempo de mão de obra que você gastou. E perder o cliente, que isso é o valor que você tem que mais preocupar. Né? Eu perdi um cliente. No meu caso, que a maioria, 95% dos meus clientes são clientes de recorrência. Se eu perder um cliente, até eu conseguir arrumar outro para colocar dentro, para tampar aquela lacuna, cara, o dinheiro, o tempo que eu gasto é muito grande. Muito grande, então eu tenho que prestar muita atenção nisso. Então você tem que pensar em reter. E reter funcionário é mão de obra boa, ponto. É mão de obra boa, ponto. Feedbacks construtivos de melhoria. Isso é muito importante, é o que eu falei, aquela reunião de one-on-one, todo mês, você tem a folha do seu funcionário, que você vai falando ali as coisas que ele está falando, que ele está fazendo. Isso é muito importante. Outra coisa, né? Hoje a gente precisa dar benefício para os funcionários. Né? Qual tipo de benefício você dá para o funcionário? Ah, Thiago, eu não dou benefício nenhum, mas você tem que pensar em dar algum benefício. Né? Até para na hora que ele colocar na balança ali de outra pessoa que está contratando, ele parar e pensar assim, cara, aqui eu tenho alguns benefícios e aqui eu não tenho. Então eu prefiro nesse lugar. Né? Você tem que analisar o que a sua empresa pode oferecer de benefício para cativar esse colaborador, né, que merece esse tratamento. De novo, meritocracia. Tudo é baseado em meritocracia. Tudo é baseado em meritocracia. Ter um bom ambiente dentro da empresa é importante. Você ter um banheiro limpo, você ter um papel, um sabonete, né, você ter um lugar para o cara almoçar, chega na empresa, o cara tem um pãozinho quentinho para comer e tomar um café quente. Muitas das vezes ele não consegue fazer isso em casa, porque ele sai muito cedo, ele não consegue passar na padaria, entendeu? Então, você tem que criar um ambiente que o cara vira e fala assim, cara, para mim sair daqui, tem que ser um negócio muito melhor do que eu tenho aqui hoje. Né? Porque eu recebo em dia, eu tenho meus benefícios, eu tenho minhas regalias, eu tenho mérito do que eu faço. Né? Eu sou avaliado pela minha entrega. Então, de fato, para mim sair daqui é muito difícil. E criar isso. A JP está falando aí. A cultura da empresa é do dono influenciar muito. Pois o dono é o espelho dos colaboradores. Exatamente, João. Eu falo que quando eu falo assim, eu tenho uma empresa, minha empresa não vende. Cara, porque você não vende. Você não é um vendedor, por isso que sua empresa não vende. Minha empresa não entrega, porque você não é um cara que vai lá e faz a gestão de entrega, você não tem um gerente bom, você não tem equipamento bom. Tudo, gente, na vida tem um porquê. A gente tem que pensar nisso. Tudo tem um porquê e tudo pode melhorar. A partir do momento que você pensa em melhoria contínua do trabalho, você pensa em melhoria contínua da sua mão de obra, e você pensa em melhoria contínua do seu negócio como um todo, macro, você olhando do macro do seu negócio, você entende que sempre você pode melhorar. E você entendendo que você sempre pode melhorar e você correr atrás dessa melhoria contínua, você sempre está melhorando. Mesmo que seja um negócio automático na sua cabeça, mas você sempre está melhorando. Por quê? Você está sempre buscando novas tecnologias, novos treinamentos, novas formas de fazer, novos maquinários, novas matérias-primas, para você melhorar esse trabalho como um todo. Aí eu te pergunto, por que você vê empresa que tem 30 anos e está naquele mesmo galpãozinho, o cara tem aquelas mesmas maquininhas, o cara anda naquele carrinho lá tem 5, 6, 7, 8 anos, o cara mora naquele lugar tem 20 anos e ele não cresce? Porque esse cara está acostumado com aquilo ali e ele não pensa em crescimento, ele não pensa em melhoria. Né? Ele não tem um mindset de crescimento, ele não tem uma cabeça de crescimento. Isso está errado? Gente, não está errado.
Se a pessoa está feliz daquele jeito, cara, ótimo, não existe certo e errado. Se a pessoa está feliz daquele jeito, ótimo, quem sou eu para falar dela que ela não está feliz, né? Mas se você quer crescimento, se você quer tirar sua empresa de onde ela está e fazer o seu negócio crescer, você precisa ter esse conjunto de coisas que a gente falou nessa live, esse montante de coisas, como contratar, de que forma contratar, como treinar, como reter, como criar uma meritocracia, como dar benefício, para quando você estiver fazendo tudo isso, você consiga segurar o máximo das pessoas boas. Sabe outra coisa que eu faço na TV todo ano? Eu mando 10% da empresa embora. Por exemplo, eu tenho 30 funcionários. Eu vou pegar 10% disso aqui e vou trocar os piores funcionários. Ah, Thiago, mas por que você faz isso? Cara, eu preciso dar oportunidade para outras pessoas dentro da minha empresa. Não, mas contratar é tão difícil. Eu sei que é difícil. Contratar é foda, não é fácil. Ainda mais nos tempos de hoje, é muito difícil. Mas se eu ficar pensando assim, isso é um pensamento do mindset fixo. De pessoa que está ali acomodada, está tranquila. Ah, esse aqui está entregando. Ah, ele falta de vez em quando, mas ele vem. Ah, ele conversa fiado no nome da empresa, mas ele está aí. Você começa a acostumar com coisa ruim. Você começa a acostumar com gente ruim, com mão de obra ruim. E isso é um problema muito grande que você está criando para sua empresa. Por quê? Você vai acostumando com isso, você vai acostumando com o cenário, com a paisagem, com a forma de agir, e você chega um tempo que você acha aquilo normal. Ah, isso é normal. Gente, é normal que o funcionário chegue atrasado à empresa? Isso não é normal. É normal que o funcionário que fica errando trabalho, fazendo errado? Isso não é normal. Né? É normal o funcionário que fica conversando fiado, que não produz, que não tem acabamento, que não te entrega? Isso não é normal. Né? A gente tem que entender isso. A gente tem que criar ali valores, padrão de trabalho, que se esse cara ele não encaixa nisso, cara, bate nas costas, ó, valeu, vou dar oportunidade para outro. Por isso que a gente cria essa cultura, né? Todo final de ano, a gente pega meu gerente lá e fala, cara, você tem tantos funcionários, tem que mandar 10% embora. Não, Thiago, mas como é que eu vou fazer isso, cara? Você vai dar oportunidade para outras pessoas. Entendeu? E é batata. Quando você fala assim, você tem que mandar 10% embora, o cara já tem na cabeça dele exatamente quem ele vai mandar embora. Exatamente. Vou mandar embora fulano, Beltrano, Ciclano, todo mundo. Ele dá a lista dele lá na hora. Por quê? Porque ele sabe que aquelas pessoas estão incomodando ela, e como ele é o gerente da empresa, ele fala assim, cara, é melhor com ela ali fazendo o que ela está fazendo que sem ela. Mas ele não tem esse pensamento que é o seguinte, cara, você resolve um problema primeiro para depois resolver outro. Muita gente fica assim, eu tô com aquele cara ruim aqui na minha empresa, aquele familiar, aquele funcionário que tem muito tempo, eu não vou mandar esse cara embora, não, eu vou arrumar um outro e mandar ele. Você nunca arruma outro. Você nunca arruma outro. Você tem tanta coisa para resolver que você fala assim, enquanto aquele cara tá ali no organograma, naquele local ali, o boné dele tá ali, a casinha dele tá ali preenchida, eu não vou arrumar outro. Agora, manda esse cara embora para você ver se você não arruma um outro embora antes dele cumprir o aviso dele. Por quê? Porque você sabe que daqui 30 dias você vai ficar sem. E aí você vai correr atrás para resolver isso. Entendeu? Então a gente tem que pensar muito nisso. Vamos resolver um problema primeiro para depois a gente resolver outro. É igual, essa live não é de vendas, mas eu falo muito com os meus mentorados. Meu amigo, se você ficar pensando que você não tem como entregar, você não vai vender. Vende primeiro, depois você cria uma estratégia de entrega. Mas primeiro você vende. Porque se você ficar pensando, não tem caminhão muca, não tem mão de obra, não tem dinheiro, não tem aquilo, eu não vou vender. Você não vende. E se você não vender, a empresa que não vende quebra. Nós mudamos um pouco o assunto aqui, mas só 10 segundos. Mão de obra é a mesma coisa. Então o nome da live é a força do trabalho. Então se você não entender que você tem que ter uma força do trabalho, que você tem que ter uma empresa que segue uma monarquia, que você tem que ter os fardas pretas do seu lado. Se você não entender isso, se você não entender que precisa de uma meritocracia no seu negócio,
Meu amigo, sinto te informar que você vai pedalar, 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 pedalar. Daqui 5 anos você vai pegar essa live, vai ouvir isso tudo e falar assim, não fiz nada. E eu tô do mesmo jeito. Tô no mesmo galpão, tô na mesma coisa, pensando do mesmo jeito, com os mesmos funcionários, vendendo a mesma coisa, não comprei nada, não investi em nada, não viajei para lugar nenhum e eu tô aqui nesse batidão aqui, boa. Entendeu? PS Fachada pediu para participar da live. Gente, eu não vou chamar ninguém para participar, não. Vou abrir aqui agora 5 minutos para perguntas e respostas. Se alguém tem alguma pergunta, pode mandar aí, tá? O pessoal que está mais tempo aí, ó, pode mandar para a gente responder aqui rapidinho. Já respondi algumas perguntas aqui no meio da live, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar que nós vamos responder aqui. Se não tiver ninguém para perguntar, nós vamos encerrar, já tem 1 hora de live. Vou dar mais 1 minuto aí para que alguém quiser fazer alguma pergunta. É importante participar, viu, gente? Se tem alguma dúvida, tem alguma coisa, faça a sua pergunta aí, faça seu comentário aí que eu vou responder. E chega um momento que a gente tem que tirar algumas dúvidas, fazer alguma coisa. Acho que deu para explicar bem como é que eu penso aí na força do trabalho, como é que eu penso em contratar. E ó, perguntou aí, ó. Vai ficar gravada, Caio. Eu vou deixar aqui no Instagram. Eu fiz no Instagram exatamente para deixar gravada. Geralmente a gente faz essas masterclass, essas lives, no Zoom. Mas como eu fiz aqui no Instagram, eu vou deixar ela gravada, tá? Ela vai sair, vai ficar gravada. Romero, o Romero perguntou como criar uma cultura forte. Romero, cultura forte, ela vem da sua cultura que você teve, né? Qual que é a cultura? Eu pergunto, qual que é a cultura que você teve? A cultura que você teve é forte? Aonde que foi que você saiu de uma criança para um adolescente para um adulto? Como que se cria uma cultura numa pessoa? Tem 3 caminhos. É igreja, escola e família. Para você criar cultura, você tem esses 3 caminhos. Como que foi sua família? Como que foi sua escola? E se você frequentou alguma igreja, né? Então isso é muito importante. Você tem alguma religião. Então a cultura é formada assim. Eu fui criado na igreja evangélica. Eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe, os 2 empreendedores. Meu pai estudou muito tempo em escola alemã, né? Então o alemão ele é muito correto, ele é muito certo, muito organizado. Então meu pai sempre foi muito organizado, muito certo, muito correto. Então isso vai passando. Então você tem que criar, não é que você tem que criar uma cultura para a sua empresa. Você tem que pegar a sua cultura que você teve, que você tem na sua casa, e implantar na sua empresa. É um pouco diferente, entendeu? Eu tenho certeza que você tem uma cultura com seus filhos na sua casa, com a sua esposa, você tem crenças, você tem valores, você tem princípios. Então você tem que pegar tudo isso, empacotar isso tudo e levar para a sua empresa. Essa é a cultura da sua empresa. O que você aceita, o que você não aceita, de que forma que você quer que trabalhe, de que forma que você não quer. Então isso é muito importante. Espero ter respondido a sua pergunta aí. O Draudral perguntou aqui, ó, Drautec, você consegue constância nos seus resultados anuais? Consigo, porque eu tenho um planejamento de vendas, um planejamento financeiro. Então, empresa que não está crescendo, ela está automaticamente diminuindo. E aí você fala assim, mas eu não estou vendendo. Não é que você não está vendendo. O dinheiro continua rodando, mas ele não está indo para sua mão, ele está indo para a mão de outra pessoa. Então você tem que pensar assim, como é que eu faço para mim não deixar o dinheiro na mesa? Eu não posso deixar o dinheiro na mesa. Se você deixar o dinheiro na mesa, outra pessoa vai pegar seu dinheiro, né? Outra pessoa vai tomar conta desse dinheiro. Então eu tenho uma constância desde quando eu montei a minha empresa na garagem da minha casa, minha empresa vem crescendo. Em certo momento ela não cresceu mais porque eu quis diminuir ela, porque eu fui fazer outras coisas, fui seguir outros caminhos, né? Que eu como dono e CEO, eu precisava gastar energia com outra coisa que me dava mais dinheiro.
Então eu fiz um planejamento para mim seguir daquela forma. Então eu tenho uma constância muito grande, uma previsão muito grande do meu negócio. Eu consigo prever o meu negócio daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos. Né? A gente fala médio prazo 2 anos, curto prazo 2 anos, médio prazo 5 anos, longo prazo 10 anos. Eu consigo prever muito bem as coisas na TV. Quem mandou aí, ó? O Lopes, o Hélio Lopes. Qual a melhor forma de conseguir potenciais clientes? E quanto ao digital, você já vende online? Como escalar? Eu não vendo online, a gente vende só projetos em grandes escalas, né? Então a gente não vende online. Como você quer potenciais clientes? Potenciais clientes você só consegue prospectando. Né? Se você não prospectar, você não consegue grandes clientes. Então você tem que pensar bastante em prospecção, porque prospecção, antes de você prospectar, você qualifica. E antes de você qualificar, você entende o tamanho daquela oportunidade dentro de sua frente. Então você tem que prospectar. Muito importante prospecção. Tá? E no digital, na comunicação visual, eu não posso te responder isso como escalar, porque eu nunca escalei nada no digital. Entendeu, antes? Então eu não sou a pessoa certa para te responder essa pergunta. Eu gosto de falar aqui de verdades, de coisas que eu faço no meu dia a dia. Né? Como eu nunca escalei nada no digital, eu não posso te responder essa pergunta. Não sei como escalar no digital. Valdeci entrou aí agora. Abraço, Valdeci. Romeu, grato. Top demais, excelente. Ótimo, perfeito. Turma, então tá aí, 9h04, vamos acabar hoje a nossa live que é a força do trabalho. Espero ter ajudado bastante vocês aí na tomada de decisão das suas empresas. Uma coisa que eu posso falar para vocês, que vocês têm que fazer o quanto antes. Vocês têm que tomar a rédea do negócio de vocês. De novo, monarquia, não democracia. Vocês precisam tomar conta, tomar rédea do negócio de vocês. De novo, com português muito claro aqui e muito direto. No final da conta, o que está na reta é o seu, não é de ninguém. Então você toma a rédea desse cavalo bravo aí, que é muito bravo. Não é fácil o que a gente faz aqui, empreendedor nesse país aqui, é doido da cabeça, mas nós somos um doido consciente. Então o recado que eu dou aqui, tome conta do seu negócio. A partir do momento que você pegar a rede e falar, isso aqui tem um dono, quem manda prender e manda soltar sou eu tenho certeza que seu negócio vai mais longe. Beleza? Turma, até mais, abraço. Vai ficar no gravado aí para quem quiser ver depois. Abraço, boa noite. Ótima semana para todo mundo aí. E lembrando aqui, tá, turma, rapidinho, antes que eu esqueça. A 10ª turma da Mentory Pro começa agora dia 17 de fevereiro. Então, se você quer entrar na nossa turma de mentoria, você entra lá no nosso, na bio aqui do nosso Instagram, tem lá o formulário, entra lá, preenche. Estou esperando vocês lá. Abraço e até mais.